Saudações, meus queridos alunos! Saudades de vocês! Hoje nós vamos assistir a um vídeo da youtuber Cíntia Sabino, cujo título é Aprenda a usar os verbos modais em inglês. Eu selecionei um trechinho do vídeo dela e logo na sequência eu vou passar a correção das atividades do nosso livro didático. Let's go! Tá bom? Bom, vamos começar aqui com can. Aqui eu vou falar de dois usos do can que são muito usados, que é ability e permission. Então, a habilidade de fazer algo e permissão. Então, começando por habilidade, sim, no português nós usamos esse can como conseguir. O fato de você conseguir ou não fazer alguma coisa. Se você tem habilidade em fazer aquilo, se você sabe fazer alguma coisa, viu? Várias traduções. Então, vamos aqui pro significado. I can't swim. Então, eu não consigo nadar. Eu não sei nadar. Na verdade, a tradução pro português seria eu não sei nadar. Ou eu não nado. Eu não nado. Eu não nado nada. Mas, Cíntia, por que não seria I don't know? Não, porque não é. Porque no inglês nós usamos o fato de você saber fazer algo, conseguir ter aquela habilidade, nós usamos o can. Então, I can't swim. Tipo, eu não sei nadar, gente. Sorry, I can't swim. Oh, Grog, I can't swim! David can speak 3 languages. Então, o David fala 3 línguas. Viu que na tradução eu simplesmente usei David fala 3 línguas. Mas no inglês usamos esse can também para mostrar que ele tem essa habilidade, que ele consegue, que ele sabe falar 3 línguas, tá? Aqui não é uma questão de permissão. Ele pode, hein? Pode falar 3 línguas. 4 não pode, não. Não, é questão de contexto. Mas também nós temos o can nesse uso de permissão. Por exemplo, I can't go to the party, sorry. Não é uma questão de habilidade aqui, é uma questão de permissão. Então eu não posso ir pra festa, porque a gente não sabe. Ela não tem essa permissão. Aí quem deu essa permissão? Talvez a mãe, o pai, o vestido que ela não tem, ela não tá permitida de ir pra festa. Ou então ela não pode porque ela tem um dever de casa. Então o fato dela ter um dever de casa pra fazer não permitiu ela ir pra festa. Então a permissão vai depender. Mas aqui nesse sentido é de não poder. Oh, I can't go to the dance. Can I open the window? Então eu posso abrir a janela, eu tô pedindo permissão, digamos assim, né? Se eu posso abrir a janela. Can I open the window? Can I open the door? Maybe. Temos também o could, que é a mesma coisa do can, só que é no passado, tá? Pensa que o can no passado... Por que eu falo can? Eu lembro de Ken da Barbie. Hi, I'm Ken. Então, o can no passado, ele vira could. Basicamente isso. Então, eu posso, eu consigo, vira eu podia, eu conseguia. Nessa tradução aí, só pra dar uma ajuda a vocês. Então, por exemplo, I could cook really well when I was younger. Então, eu sabia cozinhar muito bem quando eu era mais jovem. Hoje é um desastre na cozinha. Quando eu era jovem, eu sabia cozinhar. Vê aqui de novo que a tradução é sabia, porém não é o verbo know, não é o verbo saber. É aqui o verbo could, o modal verb could. E uma coisa muito, muito, muito importante, gente. Toda vez que você tem um modal verb, um verbo modal, seja ele can, could, should, may, todas as que eu vou falar aqui hoje, e até alguns outros que não estão aqui, você nunca vai conjugar esse verbo, tá? Então, can, ele vai ser can pra I, ele vai ser can pra you, ele vai ser can pra she, vai ser can pra he, vai ser can pra todo mundo. Não tem aquela coisa de que he, she, it, vai botar o S no final, cans. Não. Verbo modal não conjuga, ele sempre fica igualzinho para todos os sujeitos, seja eu, você, ele, nós, ok? E mais uma coisa importante, você nunca usa o to depois do verbo modal. Never. Por exemplo, I can to speak 3 languages. Então eu posso falar, mas Cíntia, falar tá no infinitivo, então to speak. Não. Toda vez que temos o can, você não pode colocar to depois dele, ele não aceita. Se você botar, ele vai chutar. Sai daqui, eu não gosto de você, ele não gosta de to. Pensa assim, ó, Ken não gosta de to. Eles vão brigar, vai dar ruim, vai dar treta, vai todo mundo embora. Então, não pode colocar to depois de verbo modal. Beleza? Uma outra frase, I couldn't leave. Então aqui a gente já tá falando de permissão, então eu não pude ir embora. Aí, né, por algum motivo, eu não pude ir embora porque tava chovendo, eu não pude ir embora porque minha mãe me ligou, eu não pude ir embora por algum motivo. I couldn't leave. Só que é no passado, eu não pude, viu? Não é não posso, eu não pude no passado. Well, I couldn't leave my best girl. O should, ele é advice, conselho. Basicamente isso, ele é um pouco mais simples. Então você quer dar um conselho pra alguém,
você vai usar o should. You should visit the doctor. Então você deveria ir ao médico. Mas Cíntia, olha só, você traduziu pra deveria, tipo, você deveria, obrigação. Não, nem em português quando a gente fala você deveria ir ao médico, é um conselho. Então eu acho que você deveria ir ao médico. É nesse mesmo sentido, tá? Should de conselho. Eu não tô obrigando a pessoa, eu nem tenho essa autoridade pra obrigar a pessoa. Ela é minha amiga, uma conhecida. Conhecida não, que a gente não dá conselho, né? Só se pedir. Mas é uma amiga, minha mãe, então eu dou um conselho pra pessoa. You should stop smoking. Então você deveria parar de fumar. Um conselho, tá? You should stop smoking. Must, ele já é uma obrigação, sim. Então, por exemplo, you must do your homework. Você deve fazer o seu dever de casa. Deve aqui já é na obrigação. A sua mãe que tá mandando, é o seu pai que tá mandando, quer que seja que manda você fazer homework, sua professora, you must do your homework. It's not optional. You must do it. You must wear the uniform. You must wear the uniform. Então, você deve usar o uniforme. Então, quando você vai pra escola, não é uma opção. Você não pode ir com qualquer roupa que vocês dê na telha naquele dia. Você deve ir de uniforme. É uma obrigação. You must wear the ribbon. Cíntia, eu já vi must em lugares que não falam de obrigação. Sim, porque eu lembro que eu falei no começo do vídeo, nem todos os significados, os usos desses verbos estão aqui nesse vídeo. São só alguns, tá? Eu posso depois fazer um outro com outros significados. E temos aqui, por último, os verbos may e might. May, might. Sim, may. Mas, Cíntia, may não é maio? É, também. Tá bom. Mas maio tem que ser sempre com M maiúsculo, tá? Então, may e might, eles já falam mais de uma possibilidade, sabe? Traduzindo é meio que um deve, tá? Mas o uso é diferente. Então, por exemplo, você tem alguma coisa meio hipotética de acontecer, ou você acha que aquilo vai acontecer, mas é lá por volta de 50% de chance daquilo acontecer. Você não tem certeza. Nada também tá dizendo que vai acontecer, mas também, né, não quer dizer que não vai. É uma possibilidade. E é assim, no uso informal da língua, may e might são usados da mesma maneira, não tem diferença nenhuma. Porém, o might, ele é um pouquinho mais hipotético, tá? O might, ele é um pouquinho mais... tem menos chance daquilo acontecer na sua opinião. Por exemplo, você tá vendo uma roupa ali na loja e você fala... It might be expensive. Talvez seja, né? Deve ser caro. Talvez seja caro, deve ser caro. Aí a tradução vai depender. Então, it might be expensive. Mas você não sabe. É só uma ideia que você teve. Porque, sei lá, a loja é chique. Então, você acha que vai ser caro. Mas você não tem tanta certeza assim. Pode ser que nem seja, né? It might be comfy. Um outro exemplo. She may be coming next Saturday. She may be coming next Saturday. Então, ela deve vir no próximo sábado. Aqui você tem uma possibilidade. Ela falou, comentou que viria sábado ou domingo. Então, ali tem 50% de chance dela vir no sábado, sabe? Então, she may be coming. Maybe não é maybe de talvez não, tá? É may e o verbo to be. She may be coming next Saturday. Ela talvez venha, né, no próximo sábado. She may be on to us. E, gente, modal verbs é uma coisa que você precisa praticar muito, porque você vê muitos usos dependendo do contexto, sabe? Então é muito bom você praticar muito. Coloca lá no Google, modal verbs activity, modal verbs exercise. Então, para você praticar muito sobre os modal verbs, e quanto mais você tem contato com a língua, mais você vai pegando ali no contexto. Então, tem muitas vezes que eu uso um modal verb que, pensando em português, ele não caberia ali, mas no inglês eu sei que preciso usar. Como? Contato com a língua. Então, contato é muito importante. Mas já tendo essa ideia aí dos modal verbs, do que usar, você já consegue ter uma boa ideia de quando você for formar as suas frases. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado. Vamos lá, então. Agora, meus queridos, lá na página 25 do livro de vocês, nós temos esse Focus on Language Modal Verbs, usos do should, must, can, could, may e might, que nós já vimos no vídeo anterior que eu selecionei para vocês. Aí nessa atividade está pedindo o seguinte: read these sentences and insert the words in bold under the correct heading in the following table. You might want to identify the letter of the sentence in the table as well. Leia as sentenças e insira as palavras que estão em negrito no local correto, de acordo com a tabela que está na página seguinte. Você deve ter que identificar, você pode também identificar a letra da sentença se você achar melhor. Então, na letra A,
Those who feel sick when they see blood should think twice before going to medical school. Aqueles que passam mal quando enxergam sangue devem pensar 2 vezes antes de fazer medicina. B. He's been practicing dentistry for 25 years, so he should be a good dentist. Ele tem praticado odontologia por 25 anos, então ele deve ser um bom dentista. C. We must advertise our business more. Nobody knows we exist. Nós devemos fazer mais propaganda do nosso negócio. Ninguém sabe que existimos. D. You mustn't wear a tank top to work. Você não deve vestir uma camisa sem mangas para trabalhar. E. I am a musician. I can play the guitar, the piano and the cello. Eu sou um músico. Eu posso tocar guitarra, piano e cello. F. You can't smoke at work. Você não pode fumar no trabalho. G. May I start work at 10 a.m. tomorrow? Can I start work at 10 a.m. tomorrow? Eu posso começar a trabalhar às 10 horas da manhã de amanhã? Então aqui nós temos 2 verbos, o can ou o may, para pedir. H. Can you call my client and set up a meeting with him on Monday? Você pode ligar para o meu cliente e marcar uma reunião para segunda? E. I could work 2 shifts in a day when I was in my 20s, but I can't anymore. Eu podia trabalhar 2 turnos em um dia quando eu estava em torno dos meus 20 anos, mas agora eu não consigo mais. J. You could go to college now or take a year off and go on a study abroad program. Você pode ir para a faculdade agora ou tirar um ano para fazer um programa de intercâmbio. K. Could I turn in my report tomorrow? Eu posso entregar o meu trabalho amanhã? L. Could you cancel my appointments, please? Você poderia cancelar as minhas consultas, por favor? M. She may not get into graduate school next year. Pode ser que ela não entre na graduação, na universidade no ano que vem. N. I'm not sure, but I might have to work overtime tonight. I'm working to a deadline today. Eu não tenho certeza, mas pode ser que eu tenha que trabalhar, fazer hora extra hoje à noite. Eu estou tentando cumprir com os meus prazos hoje. Então, em relação a essas frases, virando a página aí, nós chegamos lá na página 26 e a resposta da 26 já está aqui para vocês. Vou dar um zoom aqui para ver se eu amplio um pouquinho a tela. Então, de todas essas frases aqui, ó, as que indicam permissão, may ou can, que está na sentença G, could na sentença K. Habilidades no passado, could, na sentença de letra I. Possibilidade fraca, weak, significa fraca. Vai ser o might, que está na sentença de letra N. Proibição, o mustn't, que está na sentença de letra D, e o can't, que está na sentença de letra F. Necessidade, obrigação, must na letra C. Request significa pedido. Em quais as sentenças fazem o pedido can na letra H e o could na letra L? Logical deduction, dedução lógica, o should na letra B. Possibilidade, o could na letra J e o may na letra M. Advice, aconselhamento, o should na sentença A e ability, o can na sentença E. Espero que tenham acertado. Ainda na página 26, nós temos a atividade 2, que pede o seguinte: read the sentences listed in Activity 1 again and decide if the following statements are true or false. Leia as sentenças listadas novamente na atividade 1 e decida se as sentenças são verdadeiras ou falsas. Então, de acordo com aquelas frases que nós já vimos, as respostas estão aqui para vocês, mas vamos analisar cada sentença. Letra A. Should, must, can, could, may e might modify the meaning of the main verb in the sentence.
puxar um pouquinho para cá, que tá difícil de enxergar. They are known as modal verb. Então, esses verbos aqui, todos eles modificam o significado do verbo principal na sentença e são conhecidos como verbos modais. Então, eles modificam. Modificam, porque quando eu uso should, por exemplo, you should drive slow. Você deve dirigir devagar, é um aconselhamento. You must drive slow. Você tem que dirigir devagar. É uma obrigação. You can't drive slow. Você pode dirigir devagar. Estou indicando uma habilidade, dizendo que a pessoa talvez consiga dirigir devagar. You could drive slow. Você poderia dirigir devagar. Então aqui eu estou passando a frase para o passado. You may drive slow. May vai ter o mesmo valor do can. You might drive slow. Aqui já seria uma hipótese mais leve. Letra B. Should, must, can, could, may e might. All taken as when we use with he, she, it. Então, toda vez que a gente tiver como sujeito he, she ou it, a gente teria que acrescentar s aqui nos verbos modais. Falso, porque como o próprio nome diz, um verbo modal, ele modaliza a frase, ele funciona tal qual o verbo to be. Ele vai ser usado da mesma forma para todas as pessoas, então eu não preciso alterar o meu verbo modal. Então, toda vez que falar que tem que fazer alteração de verbo modal, acrescentar s, es ou ies, será uma alternativa falsa. Nós não modificamos o verbo modal, usamos ele tal qual na frase com todas as pessoas gramaticais. Letra C. Gerunds must be used after modal verbs. Precisamos usar um verbo com gerúndio depois do modal, ou seja, um verbo com ing? Falsa, não precisamos. Letra D. To make negative statements, add not after the modal verb. Para fazer uma sentença negativa, nós iremos acrescentar a partícula not após o verbo modal. Então, essa é verdadeira, porque o verbo modal funciona tal qual o to be. Quando a gente usa o verbo to be, a gente não tem sujeito, to be, mais not. Quando estamos usando o verbo modal, também teremos sujeito, verbo modal, mais not. Letra E. To make questions, place the modal verb before the subject. Para fazer perguntas, colocaremos o verbo modal antes do sujeito. Então, essa aqui também é correta. Então, a número 2 ficou T, F, F, T, T. Aí, na sequência, nós temos esse quadrinho aqui. Pay attention. Be supposed to and be allowed to both are used as modal verbs. Então, essas duas expressões, be supposed to e be allowed to, são ambas usadas como verbos modais. While the former is used to talk about an expected course of an action or to give advice, the latter is used to talk about permission, affirmative form, and prohibition, negative form. Enquanto a primeira é usada para falar sobre uma ação, algo que é esperado, dar um aconselhamento, ou seja, esse be supposed to, que significaria supostamente, esta última, be allowed to, que significa ser permitido a fazer alguma coisa, ela é usada para falar sobre permissão, quando ela aparece na forma afirmativa, igual ela está aqui, to be allowed to, ou ela é usada para indicar proibição, quando ela aparece na forma negativa. Então, aqui teríamos o verbo to be na negativa. Isn't allowed to, aren't allowed to, ou am not allowed to. Então, aí tá pedindo pra gente observar estes exemplos. You were supposed to be here at 10 a.m. tomorrow morning. Você supostamente deve estar aqui às 10 da manhã, amanhã de manhã. I'm allowed to wear casual clothes to work on Friday. Me é permitido usar roupas casuais para trabalhar às sextas-feiras. We are not allowed to eat in the office. Nós não somos permitidos comer no escritório. If you want to ask questions with be supposed to and be allowed to, you must follow the same rules used for forming questions with the verb to be. Se você quiser fazer perguntas com essa expressão be supposed to ou com essa expressão be allowed to, você deve seguir as mesmas regras de conjugação verbal quando a gente tem perguntas com o verbo to be. Ou seja, nós usaremos primeiro to be,
depois o sujeito da minha frase e depois o verbo modal aqui, no caso supposed ou allow it, e depois o meu verbo principal vai vir sempre no infinitivo, porque aqui eu tenho um verbo mais outro verbo, o último verbo tem que vir no infinitivo. Então, olha só, are we supposed to wear a suit to work? Nós supostamente deveríamos usar um terno para trabalhar. Is he allowed to work from home once a week? Lhe é permitido trabalhar em casa uma vez por semana? Espero que tenham compreendido. Vamos à próxima atividade. Na atividade 3, nós temos o seguinte: rewrite the following sentences replacing the words in bold with can, can't, should or shouldn't. Reescreva a seguinte sentença substituindo as palavras em negrito por can, can't. Então, can expressa habilidade, coisas que a pessoa pode fazer ou lhe é permitido fazer. Can't, proibição. Should, um aconselhamento. Shouldn't, também um aconselhamento na forma negativa. Então, aqui estão as respostas. I am not allowed to wear casual clothes to work. Não me é permitido usar roupas casuais no trabalho. Então, se não é permitido, not allowed, então é uma coisa que eu não posso fazer. Qual é o verbo que expressa negação, impossibilidade, proibição? Can't. I can't wear casual clothes to work. Letra B. You were supposed to work together, not individually. Então, toda vez que a gente tiver allowed, estaremos falando de possibilidade ou proibição, coisa que as pessoas são permitidas a fazer ou não. Toda vez que a gente estiver falando de supposed to, estaremos falando de aconselhamento. Então, toda vez que aparecer esse verbo suppose, nós iremos substituir ou por should ou por shouldn't. Observando aqui o meu verbo to be, se ele vai estar na afirmativa, eu substituo por should. Se ele estiver na negativa, eu substituo por shouldn't. You should work together, not individually. Você deve trabalhar junto e não individualmente. Letra C. We are not supposed to take breaks during our shift. Nós supostamente não deveríamos fazer pausas entre os nossos turnos. We shouldn't take breaks during our shift. Mesma coisa que eu falei, olha só. No supposed, eu vou usar o should, que é de aconselhamento. Aqui eu tenho are not, eu tenho to be na negativa, então eu preciso do should na negativa. Então vai ficar shouldn't. Letra D. You are allowed to miss one day of work per month without prior warning. Lhe é permitido perder um dia de trabalho por mês sem uma advertência. You can miss one day of work per month without prior warning. Então aqui é uma coisa que a pessoa pode. Ela pode perder um dia de trabalho por mês sem que ela seja advertida. Na sequência aí, nós temos esse quadrinho. Did you know? Você sabia? Have to, which is used to talk about obligations, work as a modal verb. That is to say, it modifies the meaning of the main verb in the sentence. O que é isso? O have to é o famoso tem que. O tem que é o que é usado para falar sobre obrigações, funciona como um verbo modal. Isso quer dizer que ele modifica o significado do verbo principal em uma sentença. However, entretanto, grammatically speaking, gramaticalmente falando, o have to works as an ordinary verb, that is, it needs auxiliary verb to build up negative and interrogative statements, and when used in the present tense, it changes in the third person singular. Study this example below. Então, olha só, o que eu expliquei anteriormente. Aqueles verbos modais que nós vimos antes, no caso, o can, should, must, can, could, may, might, eles são verbos modais, eles modalizam a frase, eles não precisam de uma conjugação verbal diferente. O have to, ele funciona como verbo modal, mas ele não vai modalizar a frase dessa forma, então nós teremos que conjugar este verbo. Então, de todos os verbos modais, o verbo que é exceção à regra e que deve ser conjugado é o have to. O que está falando aqui nessa frase, que partindo aqui do however? Entretanto, gramaticalmente falando, o have, ele funciona como um verbo comum, um verbo ordinário comum.
Isso quer dizer que ele precisa de verbos auxiliares na formatação, na construção de sentenças negativas e interrogativas. E quando usado no tempo presente, ele muda na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? He, she, it. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, para I, you, we e they, nós temos have. Para he, she, it, nós temos has. Estude esses exemplos. I can't go to work today. I have to go to the doctor. Eu não posso ir ao trabalho hoje, eu tenho que ir ao médico. Então, para I, a gente usa have. She has to touch base with her boss before she presents this to our clients. Ela tem que, olha só, para he, she, it, nós usaremos has. Ela tem que trocar de ideia com o chefe antes de apresentar isso aos seus clientes. You don't have. Então, aqui eu usei o auxiliar do, no caso aqui para you, porque é negativa. You don't have to have any qualifications in order to be a soccer player. Você não tem que ter quaisquer qualificações para ser um jogador de futebol. Aqui nessa frase aqui a gente tem que prestar uma atenção extra, porque olha só, eu tenho o sujeito, aqui eu vou ter o do ou das como verbo auxiliar. Como eu vou colocar uma frase negativa, para I, you, we, they, a gente usa do ou don't para negativo. Para he, she, it, nós usaremos does ou doesn't para formar a negativa. Então eu precisei de colocar um verbo auxiliar aqui antes do have para fazer a negativa. Eu não poderia colocar, por exemplo, haven't. Por quê? A gente usa hasn't e haven't quando o verbo ter, ou seja, o verbo have, ele é o verbo auxiliar do presente perfeito. Esta frase aqui não está no presente perfeito, ela está no presente simples. Então, quando a gente tiver o have ou has conjugado em uma frase do presente simples, quem são os auxiliares do presente simples? Do e does. Então, para fazer a negativa, eu preciso do don't ou do doesn't. Então, aqui, you don't have to have, você não tem que ter. Então, aqui eu usei ele como modal. E aqui eu usei ele como verbo significativo ou o verbo principal da minha frase. Eu posso ter dois have na mesma frase também. Por isso que eu tô falando, essa frase aqui é uma frase que está trazendo muitas informações gramaticais que merecem uma atenção detalhada. Você não precisa ter quaisquer qualificações para que você seja um jogador de futebol. Aqui nós temos uma sentença interrogativa. O sujeito é I. O que eu faço para fazer pergunta? Verbo auxiliar de presente simples antes do sujeito. Então, aqui eu tenho where, que é o meu pronome interrogativo, do, verbo auxiliar de presente simples, I, sujeito, have, verbo modal, sign, é o meu verbo principal. Where do I have to sign? Onde eu tenho que assinar? You have to sign here. Você tem que assinar aqui. Então, aqui eu tenho uma sentença afirmativa, you, que é o meu sujeito, have, que é o meu modal, to sign, que é o meu verbo principal, here, advérbio de lugar, aqui. E aí, na sequência, meus queridos, nós temos a atividade 4. Job ads specify the requirements expected of candidates. What is correct to say about the following job ads? Então, classificados de emprego, eles trazem especificações para os candidatos. O que nós podemos dizer em relação ao seguinte classificado? Aqui a gente tem um classificado do lado aqui, ó. E aí aqui está escrito o seguinte: careers, carreiras, general help wanted, serviços gerais, ajuda geral, é o que tá pedindo aqui. Vou olhar aqui no meu livro porque eu não tô conseguindo ver, inclusive vou ter que usar uma lupa porque eu já não enxergo bem, tá muito miudinho. Então aqui tá falando o seguinte: seeking someone for general help, buscando por alguém que possa dar uma ajuda geral. Example: filling, organizing errands, answering emails, must know how to type, $10 per hour to start. Então, essa pessoa deve saber arquivar, organizar, escrever erratas, responder e-mails, deve saber como digitar e ganhará $10 por hora no início. Então,
Em relação a esse classificado de empregos aí, vamos voltar às alternativas aqui. Aí a alternativa correta era a letra B. O candidato tem que ter alguns talentos em computação, algumas habilidades em computação. O candidato tem que ter mais de 20 anos? Não falou nada de idade. O candidato não tem que usar o computador no seu emprego? Tem sim, porque ele tem que digitar. As pessoas não podem usar computador nesse serviço, nesse emprego? Falso, porque se está falando que tem que tem que digitar. Os candidatos devem ter qualificações para inscreverem-se para o trabalho. O que fala aqui? General help wanted. Então, ajuda geral, necessita de ajuda geral, não precisa de muita coisa. Muito fácil, né, pessoal, que eu já estou mostrando as respostas. Mas vamos compreender o porquê de cada resposta. Na atividade 5, estava pedindo o seguinte. Listen to Nicole Smith talking about her job and check the job that she has. Ouça Nicole Smith conversando sobre o seu trabalho e marque o trabalho que ela tem, o tipo de emprego que ela tem. Então, eu estou aqui com a nossa audio aqui, a nossa audio track. Vamos ouvir. And let's go! Track 7. I've had this job for 8 years now. You don't have to go to college to do it, but you have to have certain skills. You must know the city you work in like the palm of your hand. You must know what the shortest way is, the quickest streets, where there are fewer traffic lights, and all of that. You can't drink at work. Eating would be frowned upon too, since your hands are full. I can start work whenever I want to. I'm self-employed. I usually work a 7-hour shift during the day. I don't like working at night. It's dangerous. De novo, só que agora eu vou pausando e vou traduzindo para vocês tal qual a gente faz na sala de aula. Track 7. I've had this job for 8 years now. Eu tenho esse trabalho há 8 anos, de 8 anos no passado até agora. You don't have to go to college to do it, but you have to have certain skills. Você não precisa ir para a faculdade para fazê-lo, mas você necessita ter certos talentos. You must know the city you work in like the palm of your hand. Você deve conhecer a cidade na qual você trabalha como a palma das suas mãos. You must know what the shortest way is, the quickest streets, where there are fewer traffic lights, and all of that. Você deve saber quais são os caminhos mais curtos, as ruas mais rápidas e onde tem menos sinais de trânsito. E todas essas coisas. You can't drink at work. Você não pode beber no trabalho. Eating would be frowned upon too, since your hands are full. Eating would be a frowned upon. Seria um não, seria uma negativa também, porque você estaria com suas mãos ocupadas. I can start work whenever I want to. Eu posso começar a trabalhar qualquer hora que eu quiser. Self-employed. Eu sou autônoma. I usually work a 7-hour shift during the day. I don't like working at night. It's dangerous. Eu normalmente, trabalho um turno de 7 horas por dia. E eu não gosto de trabalhar à noite porque é perigoso. Então, vamos lá. Voltando aí às atividades, a questão de número 5 seria a alternativa correta seria a letra E. Qual é a ocupação da Nicole Smith? Ela é uma taxi driver, motorista de táxi. Aqui nós temos como opções aqui de profissões accountant, contador ou contadora, journalist, jornalista, nanny, babá, singer, cantora, taxi driver, motorista de táxi. Espero que tenham acertado. Vamos lá então, pessoal. Para finalizar, nós vamos fazer a correção da atividade 6. Olha o que ela pede. For each statement below, write a valid consequence using the modal verb given. Para cada uma das sentenças abaixo, escreva uma consequência válida usando o verbo modal dado, que é esse verbo modal que está entre parênteses. Reparem que aqui no meu livro do professor está escrito Answers will vary. As respostas podem variar. Então, quer dizer que vocês podem responder outra coisa se acharem mais conveniente. Letra A. The boss is holding a potluck at his beach house this weekend. O chefe está dando esse potluck aqui, holding a potluck,
quer dizer que ele está dando uma festa que cada pessoa precisa levar um prato, precisa levar alguma comida ou alguma bebida para poder participar da festa, na sua casa da praia no fim de semana. Então, a sugestão de resposta do livro: Everybody should bring a dish. Todos devem levar um prato. Então, aconselhamento, né? B. Tomorrow is a national holiday. Então, aqui eu tenho not e tenho o famoso have to. Quer dizer que eu preciso usar o auxiliar do presente simples. Amanhã é um feriado nacional. We don't have to work. Nós não temos que trabalhar. É a sugestão de resposta do livro. C. I am a police officer. Eu sou um policial. Must indica dever. I must wear a uniform. Eu devo usar um uniforme. Letra D. The office party is outdoors, but did you see the weather forecast this morning? A festa do escritório é em local aberto, mas você viu a previsão de clima para esta manhã? Então aqui nós devemos usar might, que é o verbo dever. It might, dever não, é quando a gente tem uma hipótese fraca. It might snow today. Pode ser que neve hoje. Letra E. I have an important meeting at work tomorrow morning. Eu tenho uma reunião importante amanhã de manhã. Então é para usar o can't. Nesse caso aqui o can't vai expressar uma proibição, uma falta de habilidade. I can't go clubbing with you guys tonight. Não posso ir pro clube com vocês hoje à noite. Então é isso. I hope you have corrected all the activities. See you soon. Kisses, kisses. Bye, bye.